Hoje a gente vai falar sobre fração. O que é uma fração? Fração é quando eu quero dividir, fração é uma divisão. Fração é quando eu quero repartir, dividir em partes iguais. Então, eu dei um exemplo de uma fração aqui, ó, 2/3. A parte de cima da fração a gente chama de numerador e a parte de baixo a gente chama de denominador. A parte de baixo representa o número, a quantidade total que eu quero dividir. E a parte de cima são as partes que foram divididas. Esse número aqui eu consegui dividir em duas partes. Então, agora, toda a matéria que eu estou dando aqui, eu estou dando a parte inicial que vocês já viram na vida de vocês, é só para recordar, tá bom? Como se lê uma fração? Então, vamos lá. Vou chegando aqui mais perto. Vamos aqui. Você começa lendo pelo numerador. 1. E esse aqui, ó, quando for 2, você bota meio. Começa lendo pelo numerador, que é a parte de cima. 1. E esse número de baixo aqui a gente chama terço. E quando for 4, ó, 1, aí o D, ó, 1, 4 aqui embaixo. Começa lendo pelo numerador, 1, e depois o denominador você escreve como se estivesse escrevendo, falando na forma original. Quarto, 1/4. E se fosse 5, como se fala 5 na forma ordinal? 1/5. E se fosse 6 aqui, como que se lê 6 na forma ordinal? 1/6. Então, aqui, ó, voltando, numerador, você lê como nós escrevemos. Vou botar 2 aqui, 7 aqui embaixo. Ó, então, você lê o numerador, que é a parte de cima, 2, como você escreve. E o denominador, você lê como se estivesse lendo em forma ordinal. 2/7. Se eu botar aqui 8, 2/8. Oitavo é a forma que a gente lê em forma ordinal. Tem um nono aqui, ó. 1, o numerador a gente lê como se a gente escreve. E o denominador a gente escreve em forma ordinal. Nono. Só diferente o 2 e o 3. Quando nós chegamos no 10, um denominador de base 10, eu vou explicar. Então, vou pular o 10 e vou para o 11. Vamos ler o numerador da forma que a gente fala. 1. E agora, a gente não vai mais escrever na forma ordinal. A gente vai fazer assim. 11. Vamos ler o denominador a partir do 10º, gente. A partir do 11º. 11 avos. Então, vamos lá dar um outro exemplo aqui. 2, 12. Você vai ler o numerador como se escreve. 2. O 12 também já vai escrever igual. 12 avos. Então, recordando, até o 9, você lê o numerador igualzinho, você escreve. O 2 e o 3 você escreve desse jeito. E de 4 ao 9 você lê o denominador na forma ordinal. O 10 eu vou pular um pouquinho que depois eu vou voltar nele. Do 11 em diante, você lê o numerador e o denominador como você fala e acrescenta avos. Agora, vou apagar tudo aqui para poder explicar como a gente lê um número na base 10. 10, 100, mas não é assim que a gente vai ler, tá? Vou explicar aqui. Quando nós temos
uma fração em que o denominador, esse número de baixo aqui, é o número de base 10. O que é um número de base 10? Base 10 significa que o denominador só apresenta o número 1 e o número 0. Só tem esses dois números. Só tem um número 1, 0 pode ter vários, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só tem um número 1 e só tem um 0. Então, como que a gente lê aqui? O numerador, você lê como está escrito ali. E o denominador é 10, então você vai falar décimo. Décimo. Então, vamos de novo. Vamos ver se isso daqui é uma fração de base 10. Ó, só tem um número 1 e tem 0. 0 pode ter quantos puder ter, quiser ter. Então, você lê o numerador como a gente fala, 1. E isso aqui não é 100, você fala centésimo. E aqui, 1 milésimo de 1000. Como podemos representar uma fração? Então, vou apagar aqui também para a gente poder falar sobre isso aí. Uma fração, ela pode ser representada assim. Esse traço que aparece na fração aqui, gente, ó, esse traço significa divisão. Significa que eu estou dividindo 2 por 3, tá? Podemos representar essa fração em forma de uma figura. Eu vou dividir a figura em 3 partes iguais e vou utilizar 2. E podemos também representar a divisão assim, ó, em forma de fração, como vocês já viram. Podemos escrever assim. Podemos escrever assim, um traço. Podemos escrever assim como vocês escreviam lá nos outros anos que vocês se depararam lá. E assim, tudo isso é uma divisão, porque fração é a divisão de um número pelo outro, tá bom? Vamos agora aprender, vamos lá, uma matéria aqui. Como determinar fração de uma quantidade. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Eu quero achar 3/4 de 40. Então, eu quero achar isso aqui, ó, uma parte desse total. Isso aqui, ó, eu tenho total de 40. Eu quero achar parte de total. Então, por isso que a gente chama de fração de uma quantidade total, tá? Como que vocês vão fazer? Olha só. Você vai repetir essa fração aqui, 3/4. No lugar do D, você bota o sinal de vezes e vai repetir esse 40 aqui. Se o 40 não tem denominador, é porque é 1. E você vai fazer essa multiplicação. Olha a multiplicação que você vai fazer. Você vai multiplicar 3 vezes 40. Vou falar uma coisa. Quando eu tenho uma multiplicação de um número com 0, eu multiplico os números primeiro. Ó, 3 vezes 4, 12. E acrescento esse 0 aqui. 4 vezes 1, 4. Bem, 120, eu não falei que esse traço aqui significa divisão? Então, se eu pegar 120 dividido por 4, vai dar 30. Então, 3/4 de 40 é igual a 30. Achei fração de quantidade. Então, vamos apagar aqui.
Vamos relembrar mais uma coisa que vocês já viram nos outros anos anteriores. Tipos de frações. Tipos de frações. Vamos lá. Fração própria. Vou botar até fração, escrito fração, para vocês não fazerem confusão. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vou dar o exemplo de cada um para vocês poderem identificar caso apareça na prova. Então, fração própria, exemplo, 2/3. Vou explicar, tá? Fração imprópria, exemplo, 12/5. Fração aparente, exemplo, 12/3. Então, vamos lá. O que é uma fração própria? É aquela em que o numerador, presta atenção, o numerador é menor que o denominador. Toda vez que eu me deparar com esse número de cima menor que o número de baixo, a gente está se referindo a uma fração própria. Agora aqui, presta atenção, olha aqui o numerador. Numerador é maior que o denominador. Quando eu me deparar com uma fração em que o numerador é um número maior que o denominador, a gente chama de uma fração imprópria. Mas, professora, aqui também tá, mas calma aí, vamos ver a diferença entre essa e essa. Aqui, o numerador é maior do que o denominador. Ela é imprópria? Sim, mas além de ser imprópria, ela também é aparente. O que é aparente? É que o numerador é divisível pelo denominador. Se eu dividir 12 por 3, vai dar igual a 4. Aqui eu não consigo, ó, 12 por 5 não vai dar um número exato. Então, quando eu tenho uma fração em que o numerador é divisível pelo denominador, eu chamo essa fração de fração aparente. Bem, vamos agora apagar aqui para a gente prosseguir a matéria da gente, tá? Vamos aprender agora número misto. O que é um número misto? Vocês devem ter visto isso também, mas a gente vai relembrar o que é número misto, tá? Então, vamos lá. Número misto, vamos voltando aqui ao livro para ver se a gente vê se não está faltando nada. Isso, perfeito. Número misto. O que é um número misto? Eu vou dar um exemplo de número misto aqui. 2, 1. Olha só, eu tenho uma fração misturado com uma fração, eu tenho um número inteiro aqui. É um número inteiro misturado com uma fração. Então, como eu posso utilizar esse número misto? A gente vai aprender duas coisas com o número misto, tá? E vocês aí vão prestar atenção para a professora poder explicar a vocês.
como eu transformar número misto em fração imprópria. Olha que eu falei agora mesmo que fração imprópria é a fração que tem um numerador maior do que o denominador. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. É um número inteiro, junto a ele tem uma fração. Como eu vou transformar isso numa fração imprópria? Presta atenção aqui. Eu vou repetir esse denominador. Eu vou multiplicar esse 2 com 4 e o resultado que der, eu somo com esse aqui, ó, esse número aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. O resultado que deu, eu somo com esse aqui, 9. Olha só. Eu transformei a fração, o número misto numa fração imprópria. Então, agora vamos fazer o contrário. Então, vou botar até aqui do lado, multiplica. Vamos fazer o contrário. Como transformar uma fração imprópria, relembrando que fração imprópria é uma fração em que eu tenho o numerador maior do que o denominador. Como transformar uma fração imprópria num número misto. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar esse número aqui, ó. Eu tenho que chegar nesse resultado aqui. 9/4. Como que eu transformo isso aqui numa fração imprópria? No número misto. Então, ó, eu já falei que a fração, esse traço significa divisão. Então, vou dividir 9, vou dividir por 4, tá? 9 dividido por 4 vai dar quanto aqui? Vai dar 2 e vai restar 1. Para a conta aí. Então, agora vamos circular cada valor desse aqui, ó. Vou até deixar aqui tudo em azul mesmo para a gente poder circular e identificar, porque os alunos fazem confusão. Esse 4 aqui vai ser o denominador. Esse aqui numerador. E esse número aqui vai ser a parte inteira. É bom anotar isso aí. Fazem muita confusão. Então, presta atenção. Para eu transformar essa fração imprópria em número misto, eu tenho que dividir. O resultado da divisão, o número que está em cima aqui, ó, esse número que está aqui em cima, ó, esse 4 eu vou colocar embaixo. O número que está aqui embaixo, ó, eu vou botar em cima. E esse aqui, ó, eu vou botar aqui, que é a parte inteira. Olha lá, vê se não tem igualzinho. Eu costumo ensinar meus alunos assim, ó, o número em cima vai para baixo, o de baixo vai para cima, e o que está aqui é a parte inteira. Então, tá aí explicado mais uma matéria. Vamos prosseguir a matéria falando sobre frações equilibradas.
equivalentes. Volta o vídeo e assista várias vezes, tá, gente? Tudo isso aqui relembrando frações equivalentes. Primeiro, antes de resolver, vou dar um exemplo aqui. 1/2, vou deixar esse exemplo aqui porque eu vou explicar. Tá, tem duas frações equivalentes aí. O que é equivalente? Equi significa igual. Valentes, valor. Então, são frações com iguais valores. Então, presta atenção. Eu já estou dizendo que essas duas frações são equivalentes. E se eu pedisse para determinar qual a fração equivalente, eu vou mostrar. Tem duas formas. Ou pela multiplicação, vou botar até aqui. A gente pode multiplicar ou dividir. Presta atenção. Ó, vamos ver primeiro se essa fração é equivalente a essa. 1 para chegar a 2 eu não tive que multiplicar com 2. Então, para essa fração aqui ser equivalente, ter o mesmo valor dessa aqui, eu também é obrigatório que eu multiplique por 2 e dê esse resultado aqui. Deu? Sim. Então, significa que essa fração é equivalente a essa. Tá. Então, aqui eu multipliquei, mas também posso dividir. Olha só. 3 para chegar a 1, eu não dividi por 3? 3 dividido por 3 deu 1. Agora, para essa fração ser equivalente, ter o mesmo valor que essa fração, eu também é obrigatório que eu possa dividir por 3 e vai dar esse valor aqui. Se eu dividir 6 por 3 vai dar 2? Sim. Então, eu provei que essa fração tem o mesmo valor que essa fração. Vamos ver se tem mesmo? Se eu dividir 3 por 6. Vou fazer aqui, vou fazer 3 dividido por 6. 3 é menor do que 6, eu boto 30 aqui. 30 dividido por 5, 0. Então, isso aqui dá 0,5. Vou dividir isso aqui agora. 1 dividido por 2. 1 é menor do que 2, boto 0, para botar um 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. Olha! A divisão de 3 por 6 e 1 por 2 tem o mesmo valor. Então, eles têm igual valor. São valores equivalentes, tá? Então, explicamos aí o que é frações equivalentes. A gente vai fazer exercício e vai poder determinar isso daí. Então, a gente acha valor equivalente ou pela multiplicação ou pela divisão. Vamos agora em uma matéria muito importante para vocês, que vocês vão precisar muito na vida de vocês. Simplificação de fração. Vou dar um exemplo aqui. 12/21. Eu gostaria que vocês anotassem isso aí. O que é simplificar? Simplificar é dividir. Eu só vou utilizar essa operação. Dividir os elementos da fração, numerador e denominador. Os elementos da fração, elementos da fração, voltando de novo a falar, que é o numerador e o denominador, por o mesmo número.
tem que ser por um mesmo número diferente de 0 e 1. Então, 0 e 1 não pode. Então, vamos lá. Então, vamos simplificar essa fusão. Primeiro, a gente tem que verificar se a gente pode dividir tanto o número de cima como o número de baixo por um mesmo número. Olha só, eu posso dividir 12 por 2, mas o 21 não posso por 2. Então, vamos ver por 3. Posso dividir 12 por 3 e o 21 posso dividir por 3? Posso. Então, vou dividir todos os dois por 3. Então, isso aqui é como se eu estivesse mostrando que eu estou dividindo por 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 3, eu boto o resultado aqui, dá 4. E 21 dividido por 3, dá 7. Já estou simplificando. Aí, eu olho a fração de novo. Eu posso dividir, simplificar e dividir o número 4 e 7 por um mesmo número. Ó, 4 eu posso dividir por 2 e por 4 só. Mas o 7 eu não posso dividir por 2 e nem por 4. Então, acabou. Parou a minha simplificação. Quando acaba a minha simplificação, significa que eu achei isso aqui que a gente chama de fração irredutível. Quer dizer, o que é uma fração irredutível? É uma fração que eu não consigo mais simplificar, tá bom? Por isso que a gente chama de fração irredutível. Vamos agora à última matériazinha de fração da aula de hoje. Comparação de números escritos na forma de fração. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou ter que prestar atenção em duas coisas. Eu vou comparar frações com denominadores iguais. Vamos lá que eu vou dar um exemplo. 3/4 e 1/4. Antes de falar sobre comparação, vou relembrar também, acho que vocês, não sei se vocês viram, o que é matemática comparar? Comparar na matemática, quem ainda esqueceu, não lembra de ter estudado isso aí, é bom guardar e anotar. É dizer se um número, isso aqui é um número, tá, gente? Uma fração é um número. Em relação ao outro é maior do que, tá aqui, maior do que, menor do que, ou igual. Então tá, a gente quando compara, a gente tem que utilizar um desses três sinais. Tá? Maior do que, menor do que. Toda vez na matemática que está
pedindo para comparar, a gente utiliza um desses 3 sinais, tá? Então, eu vou verificar se o 3, 4, o primeiro número em relação ao segundo, é maior, menor ou igual, tá? Volta o vídeo aí para vocês copiarem isso aqui, porque é importante vocês saberem, tá bom? Então, tá lá. Como que é que a gente vai descobrir se um número é maior do que o outro em relação à fração? Ó, primeira coisa que você vai olhar é o denominador. É igual? Sim, é igual. Então, se o denominador for igual, simplesmente será maior quem tiver o maior numerador. Quem tem o maior numerador ali? Não é o 3? Então, 3 quartos é maior que 1 quarto. Tá bom? Ó, então vamos voltar de novo, tá bom? Vou explicar de novo, hein? A primeira coisa que você vai olhar quando for comparar frações é o denominador. Se o denominador for igual, você vai olhar o numerador. 1 e 5. Você não está comparando a primeira em relação à segunda? 1 não é menor do que 5, então significa que essa fração é menor do que essa. Bem facinho aí, tá? Quando os denominadores forem iguais. Agora vamos ver com denominadores diferentes, tá? Com denominadores diferentes. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Vou dar um exemplo só. 4/6 em relação a essa fração aqui, ó. 3/5. Ó, primeira coisa que você vai ter que olhar é o denominador. Depois, você tem que achar a fração equivalente para que os denominadores sejam iguais. Presta atenção. Como que eu faço isso, professor? Eu tenho que transformar esses 2 denominadores diferentes em números iguais. Então, presta atenção. Se eu pegar 4/6 e 3/5, se eu multiplicar isso aqui, ó, por 6 e esse aqui eu multiplicar por 5, aqui vai dar 30, aqui vai dar 30. Bem, se eu multipliquei aqui por 6, em cima também eu tenho que multiplicar por 6. Então, aqui vai ficar 18. Se eu multipliquei aqui por 5, aqui também, eu tenho que multiplicar por 5. Então, aqui vai dar 20. Opa! Então, ó, 4/6 agora se transformou em 20, 30 avos. E os 3/5 transformou em 18, 30 avos. Através do conhecimento que eu passei um pouquinho atrás aí, transformando cada fração numa fração equivalente. Agora é fácil, ó. Denominadores iguais, eu só tenho que olhar o numerador. Aqui o numerador é 20 e aqui é 18. 20 é maior do que 18, então essa fração aqui é maior do que essa. Bem, gente, tá aí bastante matéria. A gente vai fazendo exercícios, vou dar também um trabalhinho, a gente vai trabalhando junto para a gente poder aprender a matéria. Porque tudo isso é só revisão de tudo aquilo que vocês já viram, tá bom? Bons estudos para vocês.